O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo isto que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nós estamos celebrando este 3º domingo da Páscoa, que significa que faz poucos dias que celebramos a Semana Santa, celebramos a Páscoa, celebramos a 8ª da Páscoa. Mas a liturgia continua forte, pujante, querendo nos mostrar e nos levar, mostrar e levar a uma experiência do ressuscitado. E de alguma forma, os evangelhos são nos postos neste propósito, inclusive o evangelho de hoje, que é de Lucas, para nos apresentar como foi que os apóstolos chegaram à consciência, à vivência de Cristo ressuscitado. Por isso, eu convido quem quiser. Nós temos o aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, que é gratuito, baixar no celular e acompanhar as leituras. Vai ver que o próprio Evangelho traz algumas incongruências, traz algumas coisas no mínimo estranho para quem lê. Parece situações um tanto diferentes, e o é. O texto de Lucas, e assim os evangelhos, eles não são uma narrativa histórica, relato por relato, ponto por ponto, de como foi a aparição de Jesus, mas é uma catequese. Temos que lembrar que os evangelistas escreveram muitos anos depois, e eles queriam mostrar algumas coisas para as comunidades do seu tempo, no ano 40, João no ano 95, Lucas, Mateus pelos anos 70 e pouco. Uma comunidade que não viu Jesus morrer,
que não viu Jesus ressuscitar, então está falando conosco. Como nós, a exemplo dos apóstolos, podemos viver na força do ressuscitado. Lucas, o evangelho de hoje começa dizendo o finalzinho dos discípulos de Emaús. E Lucas diz que os dois, então Cleofas e o outro, chegaram em Jerusalém e contaram o que tinha acontecido no caminho. Nós lembramos, né? Não preciso contar o que tinha acontecido. Eles estavam voltando para casa, desanimados, 11 quilômetros, e de repente chega um forasteiro. Eles não reconheceram, grave essa palavra, não o reconheceram. E ele começou a dar catequese, dizendo exatamente assim: vocês não entenderam as Escrituras. Nós vamos ouvir com muita frequência isso, ouvir as Escrituras, ler as Escrituras. Mas existe algo que tenho que dizer. A Escritura, Jesus é protagonista da Escritura. Ele realiza e dá sentido à própria Escritura. Por isso, eles viram Jesus ao partir o pão, se animaram de novo, diziam, nosso coração não ardia quando ele falava, e desanimados, mas agora com um novo impulso, voltaram a Jerusalém. Eis o texto. Chegando em Jerusalém, eles estavam falando, Jesus apareceu no meio deles. E os evangelistas sempre dizem isso, que a primeira palavra de Jesus foi: a paz esteja convosco. Portanto, no meio de tudo que estamos vivendo, de contrariedades, no meio de abatimentos, no meio de desilusões que os apóstolos viviam e nós vivemos, o Senhor está repetidamente dizendo: aquiete a tua alma, tenha paz, tenha ânimo, tenha força, a paz esteja contigo, eu te dou a minha paz. Compreenda que é como que o Senhor dizendo: a paz que eu vos dou, essa paz que eu desejo, tirará a vossa tristeza, tirará o vosso desânimo, tirará as portas fechadas. Gente, é uma promessa do Senhor, é uma bênção de Deus. Então nós temos que pedir sim, nesta liturgia: dai-nos, Senhor, a tua paz. Repita comigo: dai-nos, Senhor, a tua paz. De novo: dai-nos, Senhor, a tua paz. É impressionado. Diz o texto que eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que seria um fantasma. É impressionante você observar nos evangelhos, muito frequentemente apresenta que quando Deus se revela, causa medo e a pessoa fica assustada. Vamos dar uns exemplos. Quando o anjo disse a Zacarias, ele ficou com medo e assustado. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, tu serás a mãe do Senhor, está lá em Lucas, ficou com medo e ela ficou perturbada, assustada. Então a palavra medo e assustado aqui, não é como nós compreendemos. Quer dizer que os discípulos ficaram boquiabertos, ficaram admirados. Quando Deus se revela, provoca em nós admiração, provoca em nós um pensar diferente, uma forma diferente de ver as coisas. Quantas vezes na vida nós somos pegos de surpresa, com notícias ruins, não é? Mas também a notícia boa não causa em nós uma certa ebulição de emoções? A presença de Jesus não é que faz ficar com medo para fugir. Provoca em nós, quando Deus entra na nossa vida, esse estado de admiração, esse estado de o que vai ser, o que vai acontecer, Deus se manifestando. E Jesus insiste: por que estáis preocupados? Por
Porque ainda tendes dúvida no coração. Meus irmãos, eu digo para vocês, não é normal os próprios apóstolos falarem mal deles mesmos. Vou repetir. Lá na frente, quando Lucas escreveu, quando Marcos escreveu, não era, se isso não fosse importante, eles omitiriam isso. Eles não iam encontrar que os apóstolos tiveram tanta dificuldade de ver Jesus. De alguma forma, não depõe contra a fé deles? Não depõe quando fala que Tomé pediu para colocar o dedo. Eles podiam dizer, não, assim que viram o Senhor, tudo mudou, a nossa vida foi outra. Se os evangelistas insistem, e não só um, em colocar que eles tiveram dificuldade, precisaram de tempo, precisaram fazer a experiência, é porque realmente existiu, que realmente até para eles a ressurreição foi uma grande novidade. E para dizer a todos nós, que às vezes temos dificuldade de ver Deus no mundo, de ver a ação de Deus em nossas vidas, que isso faz parte do discipulado, filho. Não tenha vergonha, não recue, se eu e você tivermos dúvidas. As dúvidas faz parte do discipulado, porque Deus não é algo que a gente possa dizer está aqui, está ali, com provas materiais cabíveis, provas que nós podemos imaginar que podem ser materializadas. Não é assim no caso de Deus. Ninguém precisa dizer, eu tenho fé no sol. Você vê e acredita. Só que Deus não se manifesta assim. Deus se manifesta na experiência que cada um faz da sua presença. Por isso que eles insistem em dizer. Qual uma das dificuldades que Lucas apresenta? O grande perigo de achar que Jesus era um fantasma, uma ideia. Quando ele cita ali fantasma, está dizendo o perigo de achar que Jesus era uma visagem. Hoje a gente dizia uma projeção, um surto psicótico ou psicológico dos apóstolos, que vendo as coisas morrer, eles imaginaram, entraram num surto coletivo e viram o Senhor. E Lucas quer dizer, ele não é um fantasma. Jesus não é uma projeção de homens e mulheres histéricas. Jesus é uma realidade. Mas por quê? Porque logo depois Jesus disse, olhe para as minhas chagas, sou eu. É impressionante que mesmo depois de vendo as chagas, mostrou-lhes as mãos e os pés. Diz Lucas, eles continuaram a não poder acreditar, e não podiam acreditar. Você não percebe esse texto com tantas negativas em relação aos apóstolos? Isso não é comum numa empresa corporativa. Nunca um diretor vai denegrir o outro, vai falar mal de si mesmo. No mundo não. Roupa suja se lava em casa, se esconde abaixo do tapete. Nós temos que ter corporativismo, nós precisamos mostrar só o que é bom. Eles não têm medo de colocar a dificuldade que eles tiveram, as dificuldades que eles tiveram, para que eu e você não tenhamos dificuldade, não tenhamos medo de assumir que nós estamos num processo, um processo de descoberta de Jesus Cristo, num processo lento de conversão. Tem vezes que a gente voa, tem vezes que a gente caminha, tem vezes que a gente duvida, tem vezes que a gente crê, mas essa é a dinâmica, é a dialética da vida, essa é a dinâmica da existência. É bonito perceber os apóstolos falando desse jeito sobre eles mesmos na caminhada da fé, para dizer
não desistam, não desanimem. Mesmo vendo os sinais na catequese de Lucas, eles não conseguiam acreditar, porque ainda estavam alegres e surpresos, medo, admirados, alegres, surpresos. Você percebe uma mistura de sentimentos? E não é assim a nossa vida, meu filho. Não somos assim na busca de Deus, na busca de sermos pessoas melhores, na busca de sermos testemunhas. Foi quando o Senhor começa a explicar as Escrituras. É impressionante que nos discípulos de Emaús, com Pedro e agora, as Escrituras têm um papel muito importante. E Jesus faz algo que nós deveríamos pedir, que está aqui. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ora, veja o que está escrito. Não é milagre por milagre que nos convence de Deus. Gente, nós temos tantos milagres na vida, e nem por isso as pessoas estão mais voltadas para Deus. Milagres, livramentos, manifestações. É impressionante que vendo as chagas, vendo Jesus, vendo Ele comer, ainda tinham dificuldade. Mas o Senhor lhes abriu a inteligência. Vamos pedir isso para Deus. Abra-nos a inteligência, Senhor. A semana inteira, na liturgia diária, nós vimos o capítulo 3 de São João. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Quem é do mundo pensa como o mundo, quem é de Deus pensa as coisas de Deus. Nós precisamos que seja aberta a inteligência, e quando a nossa inteligência de fato se abrir, as coisas são muito claras. Filhos, e quem pode nos abrir? Jesus pelo Espírito Santo, e a própria Escritura nos abre a inteligência. Veja a primeira leitura. A primeira leitura é um discurso, também é um sequencial. Para quem é de missa diária parece um pouco repetitivo, mas para muitos que acompanham só de domingo a domingo, é preciso explicar. Pedro foi à porta e lhe pediram um coxo de nascença. Dá-me uma esmola. Era 3 da tarde, hora do sacrifício, hora que todo judeu ia para o templo rezar. E uma forma de oração era dar também esmola. Por isso que todos os mendigos às 3 da tarde iam para o templo. Pedro chega e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. A partir disso, começa uma briga terrível. É só ler nos Atos dos Apóstolos. E começa a discussão. Com que força Pedro fez? Pedro demora e diz muitas vezes, ele insiste, demora não, ele insiste em dizer, foi pela força de Jesus. E aqui, meus irmãos, se enquadra esse discurso de hoje. É um discurso dentro da cura do coxo de nascença, onde Pedro de novo vai dizer, como eu dizia, abrir a inteligência, compreender as coisas de Deus, sair da mundanidade, sair das coisas rasas, sair só do mundo sensível, como se Deus, eu só acredito em Deus se eu puder tocar. Os apóstolos tocaram e não conseguiram. Eu preciso de milagre para ter fé. Quantos o viram e não acreditaram? Fé é uma experiência que se faz na alma. Fé é uma experiência que se faz no encontro.
Portanto, voltando à primeira leitura, São Pedro vai dizer assim: vocês entregaram diante de Pôncio Pilatos. Ele estava decidido a soltá-lo. Vocês preferiram Barrabás. Mas Deus preferiu o justo. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês no mundo têm uma lógica que não bate com a lógica de Deus. Portanto, convertei-vos em Cristo Jesus. Como fazer essa experiência da conversão? Veja, Pedro explica a Escritura, os fatos, e faz uma proposta de conversão. Nós é isso que precisamos. Diante de tudo que nós vivemos, fazer uma experiência em Cristo e nos converter. É impressionante, e termino, que nosso Senhor se põe à mesa com eles. E Lucas quer nos dizer, em vários textos, várias perícopes, que a experiência do ressuscitado se faz na Eucaristia. A experiência do ressuscitado se faz na oração. A experiência do ressuscitado se faz na comunhão, na unidade. Fora disso, nós vamos ficar a vida inteira querendo sinais e sinais, milagres e milagres, provas e provas indubitáveis, irrefutáveis. E o Senhor está dizendo: ainda você não me conhece. É isso que a segunda leitura fecha dizendo: quem diz, eu conheço a Deus, mas não vive seus mandamentos, é um mentiroso. Nós podemos ser bons catalogadores de milagres, bons catalogadores de sinais astrofísicos, mas nada vai nos valer se a nossa alma não tocar a alma do Cristo, se nossa inteligência não se abrir ao pensar de Deus, se nossa inteligência não se abrir à ação do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude nesse propósito.